Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com cada um aí. E tô aqui mais uma vez. Hoje não é vídeo de moto, não é vídeo de entretenimento. Hoje é um vídeo de aprendizado, como muitos outros que a gente faz, né? E eu tava estudando a palavra de Deus mais uma vez em outro assunto que eu vou externar com vocês agora. E um assunto muito interessante, um assunto que é bem falado diversas vezes, principalmente no nosso meio cristão. Mas esse assunto também ele é amplo, ele serve não só para o nosso meio cristão, esse assunto ele serve para todas as áreas da vida. Então você está aí, você chegou nesse vídeo, eu espero que você sinta-se à vontade. Eu estou aqui aprendendo e compartilhando com vocês esse momento de aprendizado. Aqui eu vou chegar no tema desse assunto, que está lá em Salmos 1. Salmo número 1. É bem conhecido, bem falado nas igrejas. Muitos irmãos colocam ele como uma desculpa para muitas coisas. Outros se escondem atrás dele para não mostrar a sua própria covardia. Mas esse salmo mostra coisas muito além do que a gente lê apenas nele. E a palavra de Deus é assim. Eu vou externar com vocês aqui, compartilhar com vocês aqui esse salmo. Para os que conhecem já sabem, mas para os que não conhecem, eu vou compartilhar aqui. Salmo número 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Amigos, esse salmo aqui, ele é bem usado no nosso meio cristão. Como? A maioria dos cristãos usa ele como o cristão não pode frequentar certos ambientes. Sim, claro. O cristão não pode frequentar certos ambientes. Também concordo. Mas os cristãos saem de um extremo e vai para outro extremo. Vou dar um exemplo. Um cristão não é aconselhável um cristão ir num motel, porque ali é um ambiente onde acontece muita traição, um ambiente onde não tem sentido um cristão, um evangélico estar ali. Concordo. Esse tipo de ambiente é um ambiente que o cristão deve evitar, pois ali ele não vai pregar a palavra de Deus, ele não vai levar a palavra de Deus, ali não tem utilidade para ele estar ali. Agora, muitos cristãos usam esse versículo, esse salmo, para se esconder atrás dele também. Ou porque não gostam de certas pessoas, ou porque tem medo de que seus pecados, de que a sua carne fale mais alto e ele não consiga se conter. Mas como assim, Daniel? Vou dizer. Hoje muitos cristãos dizem que meu primo me convidou para ir no aniversário na casa dele. Mas ele bebe, ele assa aquelas carnes lá, bebe, escuta aquelas músicas dele. Como eu sou um cristão, a palavra de Deus diz no Salmo 1 para mim não assentar na roda dos escarnecedores. Então, irmão,
palavra de Deus, ela é ampla. Ela não é feita apenas de um versículo. Por isso que eu coloquei o título do vídeo como um vídeo para líderes, pastores, ministros. Para líderes também que não são cristãos, mas de certa forma esse vídeo também vai ser útil. Mas especificamente para um líder cristão. A palavra de Deus, quando um líder vai estudar um curso pastoral, lá esse curso pastoral ensina, uma das coisas que ensina é que um pastor ele tem que apresentar argumentos pautáveis, argumentos plausíveis para cada situação imposta para ele sobre a palavra de Deus. O que você quer dizer com isso, Daniel? Um ministro, um líder, um pastor não pode e não deve ensinar, colocar como expressivo aquilo que ele pensa, ensinar ou colocar como expressivo a sua maneira de análise de cada situação, mas sim fundamentar o porquê e qual a razão de aquilo que ele faz. Mas como assim, Daniel? Eu não entendi. Um ministro para explicar uma palavra, tipo Salmo 1, não posso sentar na roda dos escarnecedores. Ponto. Não. Me explica. É mais amplo do que isso. A palavra de Deus, ela é muito mais ampla do que isso. Por que eu não posso sentar nessa roda? Vou te explicar. A palavra de Deus sempre nos dá exemplos. E o maior exemplo para nós cristãos é Jesus, certo? Pois ele diz para seguirmos os seus passos, não é? Inclusive, eu vou abrir a palavra de Deus em alguns lugares agora e você vai tirar suas próprias conclusões. Eu vou abrir aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Se você quiser acompanhar aí, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Deixa a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Apenas com esse versículo aqui, irmãos, a gente já pode entender que aquela palavra de Salmos não pode ser uma muleta, uma desculpa para a nossa covardia. Infelizmente, nos dias de hoje, o que mais acontece são... Me perdoe, irmãos, mas é necessário falar isso. É necessário que os homens de Deus falem isso, para que uma igreja acorde e não se ache no título de ser melhor do que seu mestre, pois nós não podemos ser melhor que Jesus. Nós temos a palavra de Deus. Agora mesmo eu vou citar isso. A palavra de Deus diz que devemos nos contentar em ser igual ao nosso mestre. E aqui deixa bem claro que a gente foi feito para mostrar a luz de Deus.
não é para escondê-la. Não é para esconder essa luz. Mas vamos mais além. Em Mateus 10, 27, diz assim: o que vos digo na escuridão, dize a luz do dia. E o que vos digo ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Se você, irmão, meu irmão na fé, está capacitado para isso, se Deus te capacitou, te resgatou do mesmo buraco que você não está querendo ir lá, resgatar mais um. Me diz, irmão, aqui o que o versículo está dizendo? O que vos digo na escuridão, dize-o à luz do dia, e o que vos digo ao ouvido, proclamai do alto dos telhados. Você acha que Deus vai usar quem para chegar nessas pessoas? Ele pode usar até pedras, se Ele quiser, assim como a palavra dele diz, que até de pedras Ele faz descendência de Abraão. Mas se Ele te resgatou do buraco, você não acha que Ele não quer ir lá usar você para resgatar outros? Que hipocrisia é essa? Em usarmos apenas uma palavra e nos escondermos atrás dela? Por medo de quebrar dogmas doutrinais? Precisamos ir além disso, irmãos. Precisamos sair dessa meninice. Eu vou além. Mateus 13, 51 ao 52. Diz assim: então lhes pergunto, entendeste de todas essas parábolas? Aos que lhes responderam, sim, Senhor. E Jesus lhe disse, portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui entendemos, irmãos, que toda pessoa que foi resgatada por Deus, que se torna um servo, um discípulo, ele tem que estudar a palavra de Deus para sempre estar renovando o que há dentro de si. E não ser um mero, apenas de nome, um líder, um pastor. Mas vou além. Mateus 10, 24 diz assim: o pupilo não está acima do seu senhor, nem o escravo acima do seu amo. Mas por que você diz isso, Daniel? Não tem nada a ver com o assunto que você está falando. Não tem? Não, né? Calma que eu vou mostrar agora para você que tem a ver. O que Jesus fez lá em João 4, quando ele encontrou com a mulher samaritana, aquela mulher samaritana que os judeus não chegavam perto dela. O que Jesus fez quando ele encontrou com Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos? O que Jesus fez quando ele encontrou Mateus, cobrador de imposto? Hein, meu irmão? O que Jesus fez lá em João 8, quando ele encontrou com a mulher adúltera? E ele disse bem assim: quem não tem pecado,
que atire a primeira pedra, né? Acho que foi isso. Somos seguidores do Altíssimo, irmãos. E Ele nos impõe a obedecer e ensinar de acordo com toda a palavra dele, inspirada por Ele e registrada pelos seus servos que conhecemos como Bíblia. Essa palavra, irmão, ela é apenas para nos acordar, apenas para nos dar uma sacudida, é apenas para nos fazer entender que às vezes, mesmo vivendo décadas e décadas no Evangelho, podemos estar perdidos. Mesmo sendo líderes, pastores, ministros, presbíteros, apóstolos, profetas, podemos sim, irmãos, estar perdidos. Perdidos dentro de uma doutrina, com medo de erguer sua voz e falar o Evangelho verdadeiro, anunciar de verdade a palavra de Deus. A palavra diz que temos que ser seguidores de Cristo. Sigam o meu exemplo. Não foi isso que ele disse? Como eu vou seguir o exemplo de Cristo e me rejeitar ir na casa de um primo, de um irmão, de um amigo que me convidou para ir lá com toda a reverência, com todo o carinho, e eu vou me colocar num pedestal como se eu fosse um santo? Eu quero ser melhor do que Jesus, que foi atrás dos perdidos? Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse, irmã? Qual Bíblia você está usando? Qual é a palavra que você está escutando, que você está transmitindo? É hora de acordarmos, irmãos. É hora de falarmos aquilo que é verdade da palavra de Deus. E é a hora de sairmos de trás daquilo que nos protege e mostrarmos para o mundo de verdade que não temos medo de ser afrontado pelo inimigo, pois estamos firmes na rocha. Podemos sim, Jesus foi, podemos ir em alguns ambientes onde não faz parte dos nossos. Eu vou me contaminar se eu for ali? Não, pelo contrário, Jesus não se contaminou. Pelo contrário, Jesus mudou o ambiente contaminado que ele foi e tornou aquele ambiente limpo. E você tem que ser imitador de quem, meu irmão? É de quem que eu tenho que ser imitador? Que essa palavra reflita na sua mente, assim como ela refletiu na minha. Pois eu não vou mentir. Eu já me fiz muito de santo. Eu já me coloquei muito em um altar acima dos outros para dizer que eu não posso ir ali naquele lugar, vou me sujar, vou manchar minhas vestes, eu vou me desmoralizar, eu vou manchar minha conduta. Jesus manchava sua conduta perante os olhos dos outros todo dia, irmão, para ir salvar um. E se você serve esse mesmo evangelho que eu sirvo, a palavra de Deus, que eu saiba, você tem que ser imitador de Cristo, não tirador de conclusões, não criador de doutrinas
Irmãos, está chegando um tempo de levantar profetas, atalaias, crentes de verdade. Não crentes que se escondem atrás de doutrina, de desculpas, crentes que se impõem em defesa da palavra de Deus, irmãos. Cristãos que sejam fortes, não fortes em arrotar santidade, mas fortes em revelar essa palavra verdadeira, seguir verdadeiramente o Mestre, assim como ele diz: se quer ser meu seguidor, venha, mas eu não tenho lugar para repousar. E assim como o jovem rico foi lá, também, o que eu preciso fazer para ser salvo? Obedece os mandamentos de Deus. É simples. Mas quais? Vai, todos, tal. Ah, simples, eu já obedeço. O que mais que eu preciso fazer? Você quer ser santo, né? Ah, sim, você quer ser santo. Não tá bom. Peraí. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E é isso que ele nos chama para fazer hoje, meu irmão. Vende tudo que você tem. Sei tudo que você aprendeu. Se não é pautado aqui, se não está te convidando a seguir a Jesus, é inútil. Vende isso aí tudo. Dá aos pobres. Segue Jesus. Próximo vídeo eu quero dar um testemunho lá de 2018. Vai servir para edificar a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, meu irmão. Eu espero que esse vídeo te edifique, que você analise com sabedoria. A Bíblia diz que aquele que é sábio, aquele que é humilde, ele escuta, ele recebe conselhos, ele admite seus erros. E eu, quando eu vi essa palavra, eu admiti o meu erro. Eu tirei essa muralha que eu estava me escondendo e decidi que e entendi que eu me escondi assim, atrás de muitos versículos da Bíblia, que apenas lendo ele para me pautar em muitas coisas. Mas a Bíblia, ela não é uma página. Olha, ela tem muitas páginas. Fica na paz, meu irmão. E para você que não é cristão, eu deixo essa reflexão. Quando acontecer alguma situação na sua vida, acontecer qualquer coisa que seja, que você precisar se explicar, fundamente tudo em coisas concretas, procure provas, para que você saia dessa situação como uma pessoa inteligente, como uma pessoa pé firme no chão, uma pessoa convicta da realidade, não uma pessoa que fica iludida por qualquer vento que passa. Beleza, meu irmão? Beleza, minha irmã? Fica na paz, meu amigo. Que o Eterno possa te abençoar. Aquele que nos resgatou lá do mundo das trevas
possa te levar lá para você ajudar a resgatar mais alguma alma. E fica firme. Você não vai se sujar lá não, pelo contrário. Você vai resgatar e às vezes você, além de resgatar quem está lá sujo, às vezes você vai limpar aquele ambiente também, para a glória de Deus. Fica na paz, até a próxima. Com Deus.